Na hora de falar, a gente quer falar mais rápido, para economizar tempo. Não é só em português, em inglês também. Porque a fala é um negócio mais dinâmico, mais rápido, mais instantâneo. Tem entonações, né? E eu já dei dica para vocês na aula de ontem que no inglês não tem a mesma importância, todas as palavras têm a mesma importância. No inglês tem palavras que têm mais importância e palavras que têm menos importância. As palavras que têm mais importância, a gente fala com uma entonação mais alta. As palavras que têm menos importância, a gente fala, quase não fala. Dá uma baixada nela. Por exemplo, o do é um verbo auxiliar. Do, does, did, will, que são auxiliares. A gente fala, do you like broccoli? Olha só, o do you like broccoli virou do you like broccoli? O broccoli ficou bem falado com a entonação alta porque é o mais importante da frase. Sem essa palavra eu não conseguiria passar minha mensagem. O do, que é uma palavra menos importante porque é só um auxiliar, ele ficou só um do. Então as palavras menos importantes, os verbos auxiliares, do, does, did, will, as palavras que são preposições, at, on, in, também são só um. Let's put in the table. Let's put in the table. O on quase não foi falado. Por quê? Essas preposições também são menos importantes. Então, as palavras que têm mais importância para passar o recado são faladas numa entonação maior e as menos uma entonação menor. E no português, não. No português, você gosta de brócolis? Todas as palavras foram pronunciadas com igual importância. Então, essa é a primeira diferença que a gente tem que ficar atento. A segunda questão que eu quero trazer para vocês aqui é que para pronunciar bem, para ouvir e falar bem, nós não podemos confiar nos nossos olhos. No português, lendo, tudo fica mais fácil. No inglês, se você ler, pode ser que fique mais difícil. Porque a escrita do inglês é cheia de pegadinhas. Não é aquilo que você lê que vai ser aquilo que você vai falar. É uma língua bastante tricky. Então, o que acontece? Quando você vai falar a palavra enough, it's enough, é suficiente, enough. Esse som de é O-U-G-H. Esse som de 4 letras, 3 letras. Então não se baseie pelo que você está lendo. Acredite, quando você quer treinar e praticar o seu listening e o seu speaking, você tem que confiar no seu ouvido e na sua fala. Quando você quer praticar o seu reading and writing, leitura e escrita, você confia nos seus olhos. Então não confie nos seus olhos lendo para trabalhar o seu speaking, a audição. É só lendo. Se você ficar só lendo, você não vai aprender a escutar bem em inglês e nenhum idioma, mas inglês principalmente, e nem falar. Você vai ficar boa em ouvir ouvindo. Você vai ficar boa em falar falando, certo? Então não é aquilo de vou ler muito para eu falar bem. Isso não tem relação, principalmente no inglês. Se eu leio muito, eu leio bem. Se eu leio muito, eu não falo e escuto bem. Deu para entender o que eu tô querendo dizer? Então, se você quiser treinar o seu listening e o seu speaking, você tem que ouvir e falar. Ouvir e falar. Outra dica que eu dou, muito importante, que a gente tem que internalizar, tem que pôr na nossa cabeça, assim, olha,